Olá pessoal, tudo bem? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para falar algumas coisas referentes à pesquisa de vocês, do qual eu achei algumas temáticas interessantes que eu resolvi acrescentar e por isso, dar umas novas orientações com relação, ao rumo que o trabalho vai tomar, que pode ser incluso, inclusive, no resumo agora, mas com certeza no artigo que a gente está propondo fazer, né? Pois bem, então só lembrando, que nós temos uma missão, que é garantir que as futuras gerações tenham um futuro melhor. Isso implica, nesse time em especial, que as mulheres com endometriose, tenham uma qualidade de vida melhor no futuro, visto que é uma condição clínica que leva a muitas situações, desagradáveis, né? E a gente está alinhado, ao ODS 3, que é saúde e bem-estar voltado, no caso especificamente, para as mulheres. Pois bem, então a gente só recordando algumas questões importantes da endometriose, Então até 15% das mulheres, em idade reprodutiva podem ter esta condição clínica, que é um número considerável, A questão de assintomáticas é muito baixa, apenas 2%. Lembrando que, uma das principais questões, que afetam a mulher que tem endometriose é a questão, das dores pélvicas. Quando a mulher é infértil, até 30% de chance dela ter a endometriose. E com dor pélvica, geralmente é 70%, das mulheres que têm essa condição que vêm apresentar a endometriose. Sendo assim, então, essa dor pélvica ela pode afetar a vida da mulher de diversas maneiras, inclusive na questão profissional, na sua vida profissional. E eu peguei um estudo aqui que foi publicado, recentemente, do qual traz, justamente essa questão, um estudo feito inclusive na Áustria, do qual, como resultado, nós podemos destacar, que a endometriose está, associada a um comprometimento da vida profissional da mulher, principalmente no que diz respeito à escolha da carreira, E eles reconhecem que há uma necessidade de estudos mais voltados para essa área e a gente vai seguir esse fluxo considerando as questões farmacológicas. Pois bem, então a problemática, é a seguinte, dentro das mulheres com endometriose, qual é o impacto de vida, qual é o seu impacto na sua vida laboral, na sua vida profissional, decorrente de indicações farmacológicas não recomendadas, que na verdade é uma continuidade do estudo, que a Carol Trindade fez no TCC dela e também que a Luísa Dantas já vem fazendo, inclusive com um artigo que está em vias de publicação. E o nosso ponto de referência, para essa questão são as indicações farmacológicas recomendadas pelos comitês internacionais, do qual a gente pode notar, que tem, dois grandes grupos, que acabam sendo criados, de terapias farmacológicas. No estágio 1 e 2, onde nós temos, uma variação de lesões de endometriomas de 1 a 15, e o estágio 3 e 4, que vai de 16 a mais de 41. Lembrando que pode ainda ter, o processo ainda cirúrgico ocorrendo também. Daí, então, nós temos esses dois grandes grupos, que acabam se destacando, pela questão de uma similitude, das medicações que acabam sendo utilizadas. Então, nós temos esse ponto de partida e essa referência, mas também não podemos esquecer, que existe uma questão também muito estudada, que são, as morbidades relacionadas aos medicamentos, do qual nós podemos observar, que as situações podem não surtir o efeito esperado, não ter o desfecho esperado, ou ter um comprometimento na vida da pessoa, por uma questão de você não usar a medicação que necessita, ou usar uma medicação desnecessária, ou falta de efetividade quantitativa ou não quantitativa, que está relacionado muito com a questão da evolução da doença ou da forma como a doença vem a se manifestar. E é isso que a gente vai estar estudando, incluindo também a questão do acesso aos medicamentos. Lembrando que são medicamentos que têm um certo valor econômico e que a grande maioria das mulheres acabam obtendo ele via SUS. Então a metodologia foi desenvolvida, tivemos os bancos de dados e eu fiz algumas análises com relação a esse banco de dados. A primeira análise que eu fiz foi em relação a juntar esses dois parâmetros que a gente está propondo estudar, que é a questão da indicação farmacológica recomendada e a questão da manifestação de dor pélvica persistente afetando o trabalho. Então, no total de 375, que constitui a nossa amostra, uma mulher foi excluída por fazer apenas tratamentos não farmacológicos, restando 374, do qual dessas, tínhamos um total de 140 que não usava a medicação recomendada, sendo mais frequente no estágio 3 e 4, que a gente pode observar aqui. E
Na questão da indicação farmacológica adequada, como é recomendado, né, pelos comitês internacionais, nós tivemos um total de 234, né, indicações recomendadas, do qual o estágio 1 e 2 é o mais frequente na questão das indicações recomendadas, e o estágio 3 e 4 acaba sendo os estágios menos frequentes. Com relação à dor pélvica, né, nas situações da indicação farmacológica não recomendada, nós temos, né, um total de 137 mulheres que relataram ter, né, ausência via atestado médico, né, que, para não comparecimento ao trabalho pela manifestação das dores, e as mulheres que usavam a indicação farmacológica recomendada, 51, né, relataram esse tipo de problema. Então, esses são os resultados brutos que nós temos inicialmente, né, que deve constar, inclusive, no pôster, ele vai estar no artigo, com certeza. E daí, então, os resultados, né, uma comparação entre o total de mulheres, né, estudadas e medicadas, né, estágio 1 e 2, estágio 3 e 4, apresentam uma semelhança estatística, né, não há uma diferença significativa. E com relação, né, às indicações recomendadas e não recomendadas, né, eu fiz então, né, um levantamento dessa quantidade de recomendadas e não recomendadas, em verde o que seria recomendado e amarelo o que não seria recomendado. E daí então foi feito os gráficos, né, comparativos entre tal. Então, para haver uma validade estatística nessas diferenças existentes, né, eu usei então o método Q², onde nós temos duas hipóteses estatísticas, né, onde a primeira diz que não há associação entre o estágio de endometriose e indicação não recomendada, e uma segunda que diz que há uma relação entre o estágio. Nesta avaliação, né, deu valor significativo. Então, o estágio em que a mulher encontra, né, agrupado na questão farmacológica, então eu coloquei os estágios agrupados por recomendações farmacológicas, o que indiretamente indica, né, as recomendações farmacológicas, porque as recomendações estão associadas também por estágio, indica que há uma influência do estágio na questão de uma indicação não recomendada. Então, o estágio 3 e 4, eu posso afirmar, né, que, né, o fato de eu ter uma indicação, né, farmacológica não recomendada é influenciada, né, por esta questão. Então, mulheres que estão no estágio 3 e 4, elas apresentam um maior risco de ter a prescrição não adequada, uma indicação farmacológica não adequada. Este é um fator importante e um fator decisivo, né? Então, né, as indicações recomendadas não presentes, né, é mais comum no estágio 3 e 4. O que significa validade estatística? É que não é uma questão aleatória. Existe realmente uma tendência, alguns fatores que determinam isso, e não é uma coisa ao acaso. Que a gente pode levantar algumas outras possibilidades, como dificuldade de acesso a medicamento, dificuldade de acesso a especialistas, que dê o diagnóstico correto, e assim por diante. Não só o diagnóstico correto, mas a indicação farmacológica correta. Então, nós temos esse detalhe. Daí, então, se a gente partir para a questão, né, da dor pélvica, também foi feita uma análise estatística, considerando também as duas possibilidades, em que a hipótese 0, né, H0, sempre é uma questão de negação. Né? Não há associação entre a indicação, né, e a ausência do trabalho. E em H1 seria discordante, que há uma associação. Também deu um resultado positivo, né? Ou seja, né, existe uma relação entre uma indicação farmacológica recomendada e a ausência ao trabalho. Então, quando, né, você tem, né, a indicação inadequada, como a gente viu anteriormente, o que acontece? Aumenta a chance da mulher se ausentar ao trabalho, né? Então, no estágio 3 e 4, isso é mais comum, e é o estágio que a gente viu, né, no slide anterior, onde as prescrições, né, não seguem o padrão recomendado. Então, não seguir o padrão recomendado leva a um tratamento não adequado que acarreta na ausência ao trabalho pelas mulheres, né? Isso também é uma questão que não está ligado a questões aleatórias, né? São realmente situações que têm esta influência. Então, eu posso afirmar com 95% de chance de acerto
que as mulheres do estágio 3 e 4 não recebem prescrições adequadas e que vão faltar ao trabalho por causa disso. E aí, então, né, com relação aos medicamentos utilizados, também deu uma correlação positiva. Então, realmente, usar a medicação não adequada para o seu estágio leva a um risco maior, né? E isso leva, então, todas estas conclusões, né? E um detalhe importante, né, que a classe de medicamento mais utilizada acaba sendo os AINES sozinhos, né? O que realmente pode permear por vários estágios e levar a essas complicações, né, de manifestação de dor pélvica que incapacita a ida ao trabalho. E aí tem outras situações, né, como a gente pode ver também, a ansiedade pode estar relacionada, né, entre outros fatores também, né? Então, voltando ao nosso problema inicial, né, o que nós podemos observar? Que, né, afeta sim, né, a questão da vida laboral, que as indicações farmacológicas afetam sim, né, e que as não recomendadas, que acontecem com maior frequência no estágio 3, são responsáveis por, né, fazer com que esse grupo tenha mais ausências ao trabalho. Né. Então, como os impactos, né, maior risco de ausência e afastamento estágio 3 e 4, deixa eu corrigir aqui, né, e maior chance de tratamento não recomendado levar a esta situação. Né. Bom, então é isso, né, e eu acho que o resumo tem que girar em torno disso também, né, colocando esses dados que temos aí, evidências estatísticas para tal, ok? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês.